Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de programação de computadores. E neste vídeo nós vamos mostrar um exemplo onde o else ele é eliminado do código. Na verdade, ele não é necessário. O else ele é opcional, ele não precisa estar. A gente pode ter apenas o if. Aqui a gente vai ver um exemplo onde isso é usado, ok? Então, vamos começar aqui o nosso vídeo fazendo a revisão do comando if. E o if, ele tem um conjunto de instruções que é processado, um trecho de código que é processado caso a condição seja verdadeira. Quando a condição for verdadeira, ele é executado. E observe que nesse exemplo aqui a gente não colocou o else. E isso é possível. Então, essas instruções, elas são executadas quando a condição é verdadeira e não são executadas quando a condição é falsa. E o que vem depois do if é sempre executado. Então, existem situações, a gente vai ver no exemplo, em que o else ele não precisa existir. Se a condição não for verdadeira, eu não tenho que fazer nada, eu não quero fazer nada, eu não vou fazer nada. Então, como exemplo, vamos considerar um programa que leia alguns dados de um vendedor de uma loja e calcule o salário final que deve ser pago ao vendedor. Tá? Então, a gente lê os dados, vamos considerar, por exemplo, salário base, o total de vendas, o vendedor vai receber um percentual pelas vendas que ele realizar e uma meta de vendas. E essa meta é usada para bonificar. Ou seja, se o usuário, ou desculpe, se o vendedor vender mais do que a meta estabelecida, ele deve receber um bônus. E esse bônus, ele vai ser calculado em função do que ele vendeu além da meta de vendas, tá? Isso aí pode ser várias formas para calcular isso. A gente vai considerar um exemplo simples para ilustrar um caso em que o if não tem o else. E aí a gente percebe que existe algo a ser executado se uma condição for atingida, se uma condição for verdadeira. Se ela não for verdadeira, eu vou continuar o meu programa do mesmo jeito. Em ambos os casos, a função print ela deve existir no final para mostrar o salário do vendedor. O objetivo desse programa é calcular o salário do vendedor. E aí, quando a gente analisa o fluxo de execução, a gente tem o fluxo normal de execução do programa, de cima para baixo, né, do início ao final, e a gente tem uma situação que é feita apenas se a condição for verdadeira. Se a condição for fácil, ele não vai fazer nada fora do normal. Ele vai executar todas as instruções. Sendo a instrução a condição verdadeira, sendo a instrução falsa, todas essas instruções são executadas. Essa aqui só quando é verdadeira. Então, a gente não tem dois fluxos diferentes. A gente tem um fluxo com um acréscimo ou não de alguma coisa. Um fluxo a mais. Ok? Então, com isso aí a gente tem o nosso exemplo. Eu vou colocar aqui no terminal para que a gente possa verificar na prática como é que o código funciona. Então, vamos habilitar o nosso terminal. E aqui eu tenho o meu programa de aprovação que eu fiz anteriormente. E vamos fazer um programa cálculo de salário. Chama salário.py. A gente tem cálculo de salário. A gente lê o salário base, que é piso, como R$ 1. E lê o salário base. A gente lê a meta de... Meta não, o total de vendas. Com dados do programa. A gente lê a meta de vendas. E aí a gente calcula o salário. Vamos considerar aqui que ele receba normalmente um percentual de 5% do total de vendas. Vamos considerar tanto salário, vendas como meta, como o valor atingido. Tá? O salário em R$ 1, vendas R$ 1 e meta R$ 1. Então, o vendas vezes 0,05, ele recebe 5% do total de vendas dele. E aí a gente vai ter a bonificação,
E essa bonificação, ela é o quê? Ela é o salário mais alguma coisa. Que coisa é essa? Bom, é um percentual. Vamos considerar aqui 10%, por exemplo, esse valor faz parte da descrição do problema. E é um percentual sobre o excesso de vendas. Então, o que é o excesso de vendas? É o total de venda dele menos a meta. O excesso é, eu tenho uma meta e o que eu passei da meta, eu vou receber um bônus de 10%, mas não sobre o total de vendas, apenas sobre o excesso, que é o que passou da meta. E aí a gente imprime, normalmente aqui, fazer só a impressão do valor, duas casas decimal, o salário final do vendedor. E aí a gente observa que essa linha, eu vou mudar aqui o editor de texto, para ver o número da linha ficar fácil. Então a gente observa que na linha 6, só deve ser acrescentado esse valor salário se eu atingir uma meta. Então aí a gente fica certo, fácil, que é se a meta, a venda for maior do que meta e a linha do salário ela fica indentada e a gente tem agora o código completo utilizando a instrução if. E aí o else é opcional. Na verdade, boa parte dos códigos a gente tem o if. Muitas vezes a gente não tem de fato o else, que a gente quer fazer alguma coisa a mais, se uma determinada condição for verdadeira, e assim a gente resolve boa parte dos problemas. Então, nós temos aqui o nosso salário, e vamos executar o nosso salário. Eu vou colocar aqui 3 salário. PY. Eu vou colocar aqui que o salário base dele é 1.030, por exemplo. Que ele vendeu 9.000 reais. E que a meta de venda dele era 10.000 reais. Então o salário dele está sendo calculado como 1.480. Okay? E aí observe que eu posso fazer a mesma coisa, 1.030 eu vou colocar justamente para mostrar que ele vendeu, por exemplo, menos. Vai baixar um pouco o salário. E aí, 1.430 reais. E eu vou mostrar uma pequena diferença agora. Eu vou fazer esse programa, 1.030, 10.000. E vou colocar aqui 9.999 reais. 1.530, 10 centavos. Agora vamos fazer a mesma coisa, 1.030. E agora eu vou colocar 10.000. Bom, o percentual a mais não vai ser tão grande assim, né? Se colocar 10.000, colocar 10.010. Que foi o que ele... Opa, eu inverti aqui. Esse aqui eu inverti um pouquinho. Tá? Mas de qualquer forma ele tem o salário aqui aumentado. Ok? Aqui ele vendeu 10.000. E aqui ele vendeu 10.000, mas a meta era maior. Vamos corrigir isso aqui. Eu vou colocar 1.030 novamente. Dizer que ele vendeu 10.050 e que a meta era 10.010.00. Então deu uma aumentada muito grande aqui. Esse salário aqui está aumentado muito, 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 muito. Ah, coloquei um valor baixo de meta. Coloquei um valor muito baixo de meta. O salário aumentou muito. Então, para a gente finalizar e fazer mais um último teste, 1.050, vou colocar aqui o salário de 1.000, só para simplificar.
E a gente vai fazer assim. Vou cancelar esse programa para mostrar. Python 3 para finalizar o vídeo. Salário base 1.000. Vendas 10.000. Meta 10.000. Bom, salário é 1.500, porque ele recebeu o salário mais o percentual da venda. Agora vamos fazer a mesma coisa. 1.000. As vendas foram 10.000. Aqui a meta era 5.000. Então o salário aumentou um pouco porque ele recebeu um percentual acima da mesma quantidade de vendas, modificando apenas a meta. E dessa forma a gente tem um exemplo da utilização do if sem o else, tá? Então a gente vai continuar nos próximos vídeos, onde a gente vai analisar um pouco mais como construir as condições. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!